iniciando mais um programa Presença e Harmonia, uma realização da Ordem Rosa Cruz Amorque, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. E hoje estamos com a Soror Cibele Chikoski e Silva, que é fisioterapeuta e veio conversar conosco sobre o corpo como resultado das nossas experiências. Confira! Soror Cibele, seja muito bem-vinda ao programa Presença e Harmonia. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sou Vivian, muito prazer em estar aqui. É uma alegria também compartilhar com você um pouco do meu conhecimento. Muito obrigada. Soror Cibele, então eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando o que é a microfisioterapia e o que você, como fisioterapeuta, acabou então se interessando, pelo tema. A microfisioterapia é uma técnica que somente os fisioterapeutas podem fazer. Ela é derivada da osteopatia, então eles viram que existia algo a mais do que o corpo. Então, tudo que o nosso corpo passa, ele grava memórias. E essas memórias são escritas não só no nosso cérebro, mas no corpo todo. Então, com a micro, a gente vai através de um toque sutil, acessando essas memórias que foram gravadas durante a nossa vida e desbloqueando as memórias numa mesma sessão. Como problemas vividos pela família podem manifestar no corpo do indivíduo? E se existem sinais físicos de que alguém está de fato carregando alguns problemas vividos pela família? A gente acredita que a gente conhece o genoma, os cromossomos X e Y, mas além deles, na microfisioterapia a gente tem o que a gente chama de terreno, como se fosse uma terra mesmo. Então é como se, para eu estar aqui hoje, eu recebi um punhado de terra do pai, um punhado de terra da mãe, e não necessariamente essa terra ela vem totalmente limpa. Então, por isso que às vezes a gente tem bloqueios que são das coisas que a gente passou durante a nossa vida e bloqueios que a gente adquire do nosso clã familiar. Como a gente pode ver se alguma pessoa está apresentando alguns sintomas? Um exemplo eu tenho uma família que tem câncer renal. Então, passou por um tio, já teve, aí veio um pai, aí depois do pai veio um filho. Então, enquanto esse conflito não é resolvido, ele ainda fica inscrito dentro de um clã. E é possível que um bebê, então a gente está falando dessas memórias também que, do nosso corpo que vem, justamente como você falou, do nosso clã familiar. Então é possível a gente dizer que um bebê, que ele pode nascer já com algumas lesões emocionais? E como isso pode afetar no desenvolvimento físico e emocional dessa criança? Isso, na verdade, esse bebê, por mais que ele nasça lindo, maravilhoso, ele tem uma história por trás dele. E tanto a gente pode ter as lesões emocionais, como as lesões físicas. Então, é como se na micro a gente tem as lesões de 4 formas. Vamos deixar mais claro para poder as outras perguntas ficarem mais alinhadas. A ITCO, que a gente chama, que a gente pode ter processos infecciosos, a gente pode ter processos tóxicos de contusão, batida, trauma mesmo, e obstrução, que seria a falta sanguínea. Então, essas 4 etiologias, essas 4 causas podem estar me dando sintomas hoje que podem ser físicos ou emocionais. Então, para a gente, um sintoma físico pode estar acarretando um problema emocional, como um problema emocional pode vir acarretar um sintoma físico.
E aí, com o bebê não é diferente. Ele pode vir lesões da gestação, então de coisas que a mãe passou, como também do clã familiar. O que poderia estar acarretando para ele no emocional? É um bebê que não desgruda da mãe, que só quer ficar com a mãe, que não dorme de noite. E no físico pode ser que ele seja um bebê que venha desenvolver mais cólica. Então, as duas coisas podem acontecer. Tá ótimo. E quais são os sinais de que uma doença física está gerando sintomas emocionais em uma pessoa? Vamos pensar que o físico, a gente pode ter uma pessoa que ela fez um movimento, lesionou a coluna e com o tempo ela para de fazer certas coisas. Era um homem, jogava futebol, era o que ele mais gostava de fazer, e aí acaba que ele para de ter esse lazer, esse prazer, e isso vai gerando uma lesão no emocional. Então a origem é física, mas depois acarretou um sintoma no emocional. Como eu estava falando, vice-versa pode acontecer. Ele pode perder alguém, passar por um processo depressivo, querer ficar mais na cama, mais quieto, parado, e com o tempo vir a desenvolver uma dor física, uma dor na coluna, por exemplo. E aí esses tratamentos são feitos a partir dos toques, como você explicou pra gente, Isso. Que é a microfisioterapia. A microfisioterapia trabalha em cima de hologramas. Então, quando a gente está vendo um raio-x, uma ressonância, a gente está vendo o corpo sem estar tocando no corpo, entendendo como ele está funcionando. Com a micro é a mesma coisa. A gente tem mapas que são hologramas específicos, já pré-estabelecidos, onde a gente vai tocando o corpo em regiões específicas que estão no mapa, achando o bloqueio. O que seria esse bloqueio? Esse bloqueio é quando a vitalidade é perdida. Então, o movimento do nosso corpo, que é bem sutil, um movimento bem pequeno, ele se perde. Então, a gente tem que ter movimento. Se ele não mexeu pouquinho, aí já está inscrito uma lesão. Nesse mesmo holograma onde a gente procura a lesão, a gente já tem um caminho, que é como se fosse um código que a gente mostra para o corpo com toques específicos, isso tudo através de toques. E no final desse caminho, a gente tem o código do desbloqueio. Então, na mesma sessão, a gente consegue trabalhar na procura desse bloqueio e na solução. Perfeito. Então, é mais ou menos esse caminho que você está contando para a gente, que é o método utilizado para descobrir os bloqueios emocionais armazenados no corpo? Sim. Então, vamos pensar assim, a gente usa esses hologramas tanto para os bloqueios físicos quanto para os bloqueios emocionais. Quais seriam as diferenças? Normalmente os bloqueios emocionais também vêm do terreno, então eles estão vindo lá do terreno, mas eu consigo usar o mesmo mapa para os emocionais e os físicos. Também, entrando mais dentro da técnica, tudo depende do tecido que ele está inscrito. Então, a gente tem músculos, a gente tem vísceras, sistema nervoso e esse terreno. Então, depende de onde ele se inscreve e de que forma ele entra, eu sei se ele é físico ou emocional. Entrando um pouquinho mais para o pessoal, a gente chama que eu sei realmente se uma lesão é emocional ou física. Por exemplo, você chega lá para mim com dor de cabeça. Mas e agora? Ela é emocional ou é física, né? Ela é porque eu tô tensa ou eu tô tensa porque eu tô chateada ou alguma coisa. Então, na verdade, quando eu tenho essa página, esse mapa com holograma, ele já me diz
se é F ou é G. Todas as lesões de Fs vêm de frente, por isso que é F. Então, são coisas físicas que vêm até a mim. E as lesões de G, eles dividem posterior e anterior. E as lesões de G posterior são as geradas. Então, é aquilo, aconteceu alguma coisa no Natal, e aí depois daquilo eu não consigo e eu fico pensando. Então, são os nossos pensamentos, o que a gente cria, que libera todo pensamento, gera informações no nosso corpo, que está causando alguma coisa no nosso corpo. Então, a gente tem lesões de F e lesões de G, que são lesões físicas ou emocionais. Perfeito. E, senhora Cibele, como que o processo, então, de desbloqueio emocional, ele acontece no corpo? Você comentou com a gente que é através do toque. Mas de que maneira, assim, efetivamente acontece? Depois que até você consegue, como estava contando agora pra gente, diferenciar se é físico, né? Se a origem é física, se a origem é emocional. A gente tem, nesse holograma mesmo, a gente percorre o caminho. Então, vamos fazer aqui. Eu estou aqui, achei um bloqueio, vou mostrar em mim mesmo. Achei um bloqueio aqui. Aí eu vou percorrer todo o caminho. Aí eu venho por um caminho, achei que é um A. Aí tá, aí eu achei que é em F ou em G, em F. E aí eu vou percorrer todo esse caminho que ele me manda percorrer. Sempre eu não posso nunca desligar uma mão da outra. Então eu não posso estar atendendo o paciente e ficar sem as duas mãos. Se eu soltei as duas mãos, eu perco a informação. Porque o que eu estou contando para o corpo? A história que ele precisa entender para reorganizar essa lesão. Então, eu sempre vou uma mão após a outra, aí cheguei onde eu chamo que é o meu relé, que seria assim, o meu ponto principal. E aí, quando eu cheguei nele, eu já tenho a próxima coluna, que é a correção. Já está pré-definida. E corrijo. Quando eu corrijo, é como se a gente sente o corpo liberar. O que é bom, o que é a parte boa dessa técnica? Que eu fui, liberei, e aí eu posso voltar no meu controle global, que seria lá no início da página, e verificar se realmente desbloqueou. Então eu sempre sei se eu consigo ajudar alguma pessoa, se eu consegui ou se eu não consegui. Por quê? Porque eu sei que desbloqueou. Então, essa é uma parte muito boa da técnica. Sim, porque você consegue, então, não só daquilo que muitas vezes a pessoa está te contando, que de repente já não está incomodando mais, mas também porque através do toque, então, como, né, no caso da sua técnica, você consegue perceber E a gente consegue verificar se ela foi eficaz. Porque também, nesse momento onde eu estou caminhando no meu holograma, ali no meu algoritmo, se eu troquei uma mão pela outra ou fiz algum caminho errado, quando eu chego lá para desbloquear, não desbloqueia. E aí eu tenho que volto, faço tudo de novo, aí desbloqueio. A gente conversou então agora como, né, se dá esse processo de desbloqueio no nosso corpo. E agora existem técnicas e abordagens para desbloquear eventos traumáticos ou a gente segue a mesma ideia? Segue a mesma linha, tendo a diferença de que o traumático veio de frente. Então, o que seria o traumático? Eu estava aqui, fui levantar, torci o pé. Isso é um traumático. Então, a gente desbloquearia por aí. E o físico seria aquilo que eu fico pensando, mas o caminho é o mesmo. A técnica é a mesma. E agora falando além dessa questão do toque, em outras práticas. Então, por exemplo, para nós a meditação ela é bastante importante. Então, como que a prática da meditação e de repente algumas outras técnicas de autoconhecimento, elas podem ser aplicadas nessa abordagem para a gente lidar com os problemas físicos e emocionais no nosso corpo? Eu penso que como os indivíduos, quanto mais a gente está conectado com a nossa divindade, menos o corpo sofre.
Então, quanto mais eu meditar, quanto mais eu estiver em contato comigo mesmo e com a minha essência, um número menor de bloqueios eu vou ter. E lembrando sempre que o nosso corpo é fantástico. Vamos pensar assim que 99,9% das coisas que ocorrem, ele já se resolve sozinho. Então a gente come, a gente digere, ele está ali funcionando, acorda, dorme, sem a gente nem perceber. Então a maioria das coisas, ele tem a capacidade de se reorganizar. Aquele 1% que às vezes o corpo não tem a dificuldade de lidar. Então quanto mais a gente estiver observando o nosso próprio corpo, mais a gente vai ter saúde em si. E após esse desbloqueio emocional, existe o risco da lesão emocional retornar no mesmo ponto ou em algum outro ponto do corpo? Não. Quando eu faço qualquer desbloqueio, pode ser tanto emocional quanto traumático, ela não retorna, porque é como se eu apaguei um caminho. Eu falo que assim, eu sou uma faxineira. Então eu vou lá, mostro para o corpo aonde está a bagunça, ele vai lá e se reorganiza. Essa bagunça não vai voltar. O que não quer dizer que, vamos dar um exemplo, uma pessoa teve uma perda e com essa perda ela sofreu um processo depressivo. Aí, ok, ela fez micro, ficou super bem, se reorganizou, passou-se 20 anos, ela teve várias perdas em seguida e desorganizou novamente. Aí eu tenho outro bloqueio emocional. Então, quando ela for de novo, ela vai resolver esse outro. Aquele primeiro que a gente desbloqueou, ele nunca mais se encontra. A gente pode passar por outras coisas, mas no momento que a gente desbloqueia, o bloqueio ele não volta. Tanto que a gente pode, isso já foi feito várias vezes, retestar, testar paciente antigo. Ele nunca volta o mesmo bloqueio. E o interessante quando a gente fala de clã familiar é que quando eu desbloqueio um trauma ou alguma coisa que vem desse clã familiar, ao mesmo tempo que eu estou desbloqueando na pessoa que está comigo, a gente trabalha num tempo e espaço. Então, ele também é desbloqueado tanto para frente como para trás. Então, não tem uma linha só, ele vai desbloquear no clã como um todo. Então, a gente dá a oportunidade também para o próprio clã trabalhar de forma diferente. Então, tem como saber de fato se é algo que está no meu corpo e que vem do meu clã familiar? Tem. E tem palpações específicas onde a gente consegue ir até a 4ª geração. Então, a gente consegue saber se é da primeira geração do pai, primeira geração da mãe. A gente consegue ir puxando, porque a gente tem toques específicos. Então, perdeu o movimento aqui, primeira geração. Aqui, segunda geração, terceira, quarta. Porque eu já tenho posições pré-definidas. E como agora a gente pode falar dessas relações entre o trauma emocional e as doenças físicas crônicas? Qual que é a relação entre eles? Normalmente, as doenças, isso tanto na micro como na minha experiência pessoal também. Todas as doenças crônicas, elas estão instaladas, vamos pensar assim, após eventos tanto físicos quanto traumáticos que perduram por muito tempo sem se resolver. Então é como se eu tenho uma dor no pé há muito tempo, tá ali, eu não resolvo, e aí com o tempo eu posso começar a ficar depressiva porque eu não consigo mais andar no parque que eu gostava. Então entende que aí, creio que com as doenças crônicas, o tempo
é muito importante. Então a pessoa ficou exposta muito tempo ou teve uma exposição muito grande de uma vez só. Então eu tive um acidente X e aí foi muito grave. Então é uma dessas duas questões, ou teve um tempo muito grande ou uma intensidade muito forte. E daí então essa relação, né? E como as experiências emocionais passadas influenciam a saúde física e emocional da pessoa ao longo da vida? A gente pensa que as lesões ficam latentes no nosso corpo. Então, eu tenho lesões do meu clã que podem ficar numa caixinha durante a minha vida toda, não se manifestar durante a minha vida e passar, por exemplo, para os meus filhos. Então, eu tenho essas lesões que vêm de clã que podem ser acordadas ou não. Então, tem eventos que acordam ou não elas. Então, se eu tenho, por exemplo, um acidente de carro, que seja, que já aconteceu lá na minha família, e aí acaba que eu sofro de novo um acidente, então é como se eu abrir aquela caixinha com a mesma chave. Então, é como se pode acontecer isso, de vir, como podem ser coisas, eu fui assaltada eu mesma na rua e a partir dali eu fiquei mais receosa. Só que o que acontece? Esse assalto pode desde ali me deixar mais receosa, como ele pode ficar guardado também nessa caixinha. E aí depois de um tempo eu ter aquele sintoma porque minha vizinha foi assaltada. E aí eu olho aquela memória, observo e abro a minha caixinha. Então isso são lesões latentes, que ficam sempre guardadinhas lá. O interessante, a gente tem a capacidade na micro de desbloquear essas lesões latentes. Então assim, em mexer em coisas que nem estão incomodando. Esse seria o ideal, mas a maioria dos pacientes que a gente atende já são de sintomas já pré-existentes, mas o ideal seria que o paciente fizesse uma micro uma vez por ano, para, vamos pensar assim, sempre o corpo não está com essas caixinhas, não está, vamos pensar assim, cheio de bagunça. Ele ainda não está demonstrando de Isso, fato, né, a partir de uma dor, de um desconforto, sim, algo que está presente no físico, mas ainda não está demonstrando de forma consciente, digamos. Temos um buraco aqui. Eu e você viramos o pé na mesma força de intensidade, aí eu fraturo um pedacinho. Vamos pensar assim, lá da minha tíbia, você não tem nada, nem doeu. Então é como se aí eu tenho uma lesão latente e você não tinha, então seu corpo nem viu. Passou como se fosse dormir e acordar. Sim, perfeito. E existe, agora falando no campo mesmo da prevenção, existe alguma prática ou práticas específicas que podem ajudar na prevenção das lesões emocionais no nosso corpo? Uma das questões da prática seria, acho interessante, fazer a micro uma vez por ano, isso seria. Como também a gente falou anteriormente, a prática da meditação, a prática do autoconhecimento, porque quanto menos poluído tiver o nosso corpo, menos ele vai precisar externar aquele evento. Sra. Cibele, e de que maneira a abordagem holística ela pode ajudar na identificação e tratamento de bloqueios emocionais no corpo? Vamos pensar aí na parte holística, vamos entrar já no emocional e no físico junto. A palavra holística, na verdade, sempre quando a gente aborda ela é um pouquinho, vamos pensar, menosprezada. Então é como se ela tivesse menos valor. E a micro, como outras terapias,
ela vem para mostrar, juntamente com a meditação, com outras técnicas de autoconhecimento, que o indivíduo ele é único e que vamos pensar assim na alopatia, os medicamentos podem ser ótimos para você, mas para mim eles podem não ter eficácia. Então é como se a gente fosse uma orquestra. Cada pessoa tem um acesso, uma pessoa vai tocar um violino, outra pessoa vai tocar um piano, então você vai gostar muito da micro, a outra vai querer ir na psicóloga. Então a gente tem que dar valor a todas essas técnicas, entendendo que nenhuma vai ser totalmente eficaz, mas que os indivíduos podem aproveitar elas para tentar viver melhor. E qual que nisso tudo a gente até deu uma pinceladinha quando nós falamos sobre a meditação, mas acho importante a gente comentar a respeito e até também falando dessa questão holística que a gente acabou de conversar. Qual que é a importância da espiritualidade nesse processo? É muito importante na micro, primeiro, um paciente, qual as contraindicações da micro? A gente tem uma única contraindicação, que é quando o paciente está com uma vitalidade muito baixa, então ele está assim, onde ele não consegue, ele não tem energia o suficiente, ele não... Porque o que acontece, a técnica, ela precisa de energia para o corpo se reorganizar. E entrando dentro da espiritualidade, a gente tem que pensar que quanto mais conhecimento a gente tem e quanto mais a gente está em contato com a nossa essência, a gente pode ter certos sintomas, certas doenças, mas que elas vão perdurar pouco e elas se resolvem mais rápido. Então, se eu tenho um paciente, principalmente bebês, ou pessoas, vamos pensar assim, mais espiritualizadas, o que acontece? O resultado é mais rápido. Mas por quê? Porque ela tem um caminho mais livre. Então, ela está em contato com a sua origem, a sua divindade, e isso faz com que o sofrimento sempre seja menor. Verdade. E, Soror, agora a gente trazendo um pouquinho para a questão da ordem, né? Então, você como estudante Rosa Cruz, como a Soror avalia os ensinamentos da ordem nesse contexto da nossa conversa? Olhe, eu, na verdade... me interessei pela ordem e estou aqui justamente depois que eu comecei a atender micro, porque primeiro a gente precisa estar muito organizado espiritualmente para conseguir atender um paciente com qualidade e também o conhecimento que a ordem traz para nós que estamos em contato com pessoas e no atendimento, vamos pensar na área da saúde, é muito grande e faz uma total diferença. E você gostaria de deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo? Nesses anos de ordem e de microfisioterapia, já dei muitas monitorias, já fiz muitos atendimentos. O que eu tento ser melhor e que eu acho que conseguir isso, melhorar um pouquinho com a micro, é que quanto menos críticas a gente tem e quanto menos julgamentos a gente tem, menos sofrimento a gente tem. O porquê? Porque a partir do momento que você entende que aquele indivíduo que na nossa concepção pode ser ruim, ou aquela situação que também pode ser ruim, ela não está vivendo daquele tempo. Ela tem
um histórico dessa pessoa desde que ela nasceu até hoje, que não é só aquele momento de agora, e também de um clã familiar. Então, a história que ela, essa atitude, esse evento que está aqui no hoje, não é somente no hoje. Quando a gente compreende que às vezes não é a pessoa que está no controle, mas sim as situações, o que ela passou, o que o clã passou, que faz com que aconteça, faz com que a gente tenha essa compaixão mesmo, mas de forma de entender que aquela pessoa tem uma dificuldade, às vezes não porque ela está fazendo de propósito ou porque literalmente ela quis assim. Então eu acho que quanto mais a gente entende, eu entendi acho que assim 0,5%, quanto mais eu entender, menos eu vou sofrer. Verdade. Sra. Urcibele, agradeço muito a conversa que a gente teve hoje. Deixo um convite também de antemão para que você retorne outras vezes, né? Para que a gente possa, justamente nesse caminho da microfisioterapia, né, conhecer um pouquinho mais através de você. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Viviane. Foi uma honra estar aqui com você. Obrigada. Obrigada. Aproveito para deixar o nosso e-mail presenceharmonia@morc.org.br. É muito importante para nós essa via de comunicação que nós temos com você que nos assiste. Agradecemos a participação conosco hoje e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!